De volta com o programa Impressão, hoje entrevistando Alberto Matos, que é PhD em Educação. Ele também escreveu diversos livros, entre eles nós temos aqui Anjos, tudo o que você queria saber sobre eles. Quem são os anjos? Os anjos são agentes ministradores da parte de Deus, aqueles que hão de herdar a salvação de forma mais simplificada. A gente consulta os anjos, né? Tem como anjos da guarda, seria isso? Não, não de forma alguma. Isso aí faz parte de um misticismo criado desde a Idade Média, etc. Há muita propagação de assuntos esotéricos que fogem totalmente da realidade do que realmente são os anjos. É um assunto bem difundido sobre anjos? Parte sim, parte não. Porque a parte que é mais difundida é uma parte que tem muitos erros teológicos. E eu falo teológicos porque é na teologia, é na Bíblia que nós encontramos todo o referencial de anjos. Anjos é somente uma classe de seres espirituais, há outros, os serafins, os querubins, arcanjos, etc. Mas a população concentrou o seu foco de atenção em anjos e, infelizmente, há muita desinformação sobre eles e muita informação errônea. Muito bem. O senhor também escreveu Culto Cristão, compreendendo a vida cristã de forma mais ampla. Trata de que esse livro? Mostrar aqui. Esse livro trata Pode falar sobre ele. dos princípios estabelecidos acerca do culto cristão para com a pessoa de Deus. E a partir desse processo de adoração, o culto é uma espécie de praça da alimentação da igreja, é a praça da alimentação da comunidade cristã. Então, tudo que acontece da comunidade cristã passa pelo culto cristão. Então, a gente compreende várias coisas acerca da pessoa de Deus e dessa comunidade adoradora e como deve ser o processo de culto a Deus. Qual é a diferença de adoração ou liturgia, né, que é adotada nas igrejas? Adoração é uma prática pessoal, né, de cada pessoa em referência a Deus, quando manifesta o seu temor, manifesta o seu louvor ao Criador. E a questão da liturgia, ela vem a ordenar essa prática, ajudando que todo culto seja feito com ordem e decência. Muito bem. O senhor também escreveu as raízes históricas, teológicas e litúrgicas do congregacionalismo no Brasil. Mostra aqui, Fabrício. Trata de que esse livro? Esse livro trata da questão da implantação da primeira igreja evangélica em língua portuguesa aqui no Brasil. E ele trata também da história do seu fundador, Robert Calley, alguém que foi usado por Deus a partir de grandes perdas que ele teve na vida dele e que teve uma chamada para trazer o evangelho e que isso desdobrou em vários benefícios para a nação brasileira. Calley e a sua esposa, Sara, foram os fundadores da Escola Dominical, ou Escola Bíblica Dominical. Eles implantaram, no mês de maio de 1855, a primeira Escola Bíblica Dominical, inclusive com uma visão muito além naqueles dias. A Lei Áurea, por exemplo, que veio em 1888, ela foi antecedida por Calley quando, logo no início, em 1855, ele teve uma classe com alemães, portugueses e pessoas da raça negra. Uma vez eu li um material, Alberto, sobre o Calley, que foi um amigo de Dom Pedro II, não é? Com quem conversava. Dom Pedro II queria saber muito sobre Israel, Calley tinha passado por Israel. Não é? Essa história é verdadeira? Sim. O Calley passou 2 anos e 8 meses em Israel. Ele era médico, inclusive? Era médico e foi testado por 3 vezes, na Escócia, quando se formou, em Portugal depois e aqui no Brasil. Ele defendeu 3 vezes a tese do seu doutorado na área de medicina. Contribuiu muito com a população brasileira em face a pragas que estavam acontecendo, febres naquela época, e ele frequentava o palácio. E Dom Pedro se interessava muito pela Palestina, ele ia para discorrer para a família real sobre a Palestina. Dom Pedro tinha uma Bíblia de cabeceira, que foi presente dado por ele, e depois Dom Pedro escreveu um livro sobre a Palestina, que está na Biblioteca Nacional. Aliás, a partir dessa amizade foi que se abriu, né, o espaço para outros cultos no Brasil. Sim, sim. É numa época do montanismo, onde havia um domínio da religião dominante, onde os evangélicos não podiam enterrar os seus mortos no cemitério, porque a religião dominante não permitia. Os casamentos e os nascimentos não podiam ter uma certidão, porque a religião dominante é quem fazia isto.
E Calley contribuiu significativamente para a liberdade de culto para todos os credos no Brasil, o que nós temos hoje garantido pela Constituição Federal. Me parece que Robert Calley não é muito conhecido aqui no Brasil. Ou não é bem difundido o que ele fez aqui no Brasil? Eu costumo dizer que é um herói anônimo, né? Porque ele tem uma contribuição ímpar, mas infelizmente, por determinadas circunstâncias, a história do Calley não é muito divulgada. Inclusive, a nível mundial, só há numa média de 8 a 9 pesquisadores e, humildemente, eu me incluo dentro deste grupo, mas é uma pessoa de uma história fantástica, de uma contribuição enorme para a sociedade brasileira. Muito bem. Além desses livros, você escreveu mais outros? Sim, na área de teologia e educação, e agora nós estamos aqui nesse segundo semestre, quando teremos 3 obras publicadas pela editora Betel Publicações. Princípios do Casamento, Delinquência Juvenil, que é um livro que minha esposa está organizando, e um outro que vai ser o Angelologia, já na sua 5ª edição aqui para o Brasil. Muito bem, programa Impressão, entrevistando hoje Alberto Matos. Alberto, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Impressão, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Ari. Muito bem, o programa Impressão vai ficando por aqui, mas se você tem alguma sugestão, alguma dica, pode mandar um e-mail para nós através erialves.pb@bol.com.br. Nós vamos ficando por aqui, obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá!